queridos colegas de curso, prezado tutor Márcio. Aqui em Marília, quer dizer, eu vou fazer a introdução em relação ao nosso trabalho de queda, porque seria um exemplo de como atuar, a nosso juízo, em ambientes muito devastados e com grande dificuldade. Dentre as 6 propostas de segurança do paciente nacionais a serem enfrentadas primeiro, a gente entende que a questão da identificação ela é fundamental. Sem identificação do paciente não existe segurança do paciente, a gente está providenciando isso. E em relação a todos os outros eventos possíveis, cirúrgicos, não cirúrgicos, prevenção de escara, troca de medicação, a gente entende que trabalhar a questão da prevenção de queda seria a segunda proposta de enfrentamento, dada a complexidade envolvida em todas as outras. Portanto, assim, isso para a gente é um evento que ainda infelizmente ocorre e é um evento potencialmente enfrentável, vamos dizer assim, sem que haja mudança substancial ainda na questão da cultura do paciente e na implantação dos protocolos. Por isso a gente definiu a questão do exercício da prevenção da queda como exercício do curso. E a gente pensou nessa pequena introdução inicial e a partir dali o relato de 2 circunstâncias de queda que nós tivemos que realizar o enfrentamento e o debate de como nós poderíamos ter intervido antes e ter tentado prevenir que ocorresse. E uma vez ocorrido, qual devesse ser a forma de comunicação e a forma de redução de dano envolvido nessas circunstâncias, infelizmente ainda comuns no nosso meio. Bom dia. Nós agora vamos fazer um relato dos 2 casos de queda que nós vivenciamos aqui na nossa instituição. Então, o primeiro caso foi uma paciente, uma idosa, no qual durante o transporte para um exame, né, que foi realizado fora da instituição, a maca qual a paciente ela estava acomodada, a trava não funcionou. Né? Quando foi sair da ambulância com a paciente, a trava não funcionou e a paciente caiu. E aí ela acabou sofrendo um traumatismo crânioencefálico, teve que voltar às pressas para a instituição, ela precisou ser submetida a ventilação mecânica, ficou na UTI. Quando ela recebeu alta da UTI e voltou para o leito de enfermaria, ela apresentava sequelas cognitivas, acabou indo para casa com essas sequelas que não melhoraram, com sonda para alimentação, e a família acabou entrando com processo, né, contra a instituição. Foi aberta uma sindicância para averiguar os fatos. Outra situação que ocorreu, que chamou bastante atenção, né, é uma senhora de 89 anos, já acamada por conta de sequela de AVC, tinha tido piora do quadro, estava sendo atendida no setor de urgência e emergência, e durante o banho de leito ela foi lateralizada e a maca não estava com as rodas travadas e a maca deslizou, a paciente sofrendo queda ao solo. Nesse momento o auxiliar de enfermagem havia se virado para fazer a troca das luvas. A paciente apresentou uma piora do quadro, acabou evoluindo para óbito, houve vários desdobramentos, inclusive judicial. A família alega de não ter sido comunicado a respeito da queda, só após o óbito. E após todas as investigações foi confirmado de que o óbito não havia relação com a queda, mas para isso foram uma longa investigação, tanto judicial como interna, através de sindicâncias, e investigação do núcleo de segurança. E praticamente é isso, né? Agora, pensando nos fatores de risco que a gente tem na gestão do risco de queda, a gente pode pensar nos fatores intrínsecos e extrínsecos. E aí, intrínsecos, a gente entra a questão da idade, o acompanhante, mas o extrínseco, a responsabilidade nossa mesmo, enquanto instituição, o que a gente poderia fazer para prever essa condição, né, que a gente colocou o paciente em risco.
No momento que o paciente sai da instituição sem acompanhante e aí para fazer um exame e a maca destrava, né, não trava, a gente não pensou nessa condição e acabou gerando todos esses fatores. E ao mesmo tempo a cama não travada, né, acabou colocando risco. Então o intrínseco, acredito que a gente pode avaliar, pode desenvolver métodos de avaliação do risco para o paciente através da escala de Morse, porém o extrínseco a gente tem que ter um olhar mais aguçado, porque o extrínseco tem ações que a gente pode fazer para prevenir diretamente, né, nessa questão de equipamentos. A manutenção preventiva, os protocolos de processo de trabalho, tudo isso é necessário para se reduzir o risco. E talvez se a nossa instituição tivesse esses protocolos bem estabelecidos e bem resolvidos, né, que fossem resolutivos, talvez não acontecessem com menos frequência esses casos de queda, porque esses são somente 2, né, da infinidade de casos que já ocorreram, né, e as consequências desses 2, infelizmente, foram muito ruins para o paciente, e as consequências de uma queda, elas acabam interferindo, né, na instituição, para o paciente, que ele vai para casa com uma sequela grave, e aumentam os custos de internação também. Interfere diretamente na qualidade de vida do paciente pós-alta, né? Porque ele pode ter uma consequência, essa queda, que o profissional que está lá na frente dos cuidados não consegue dimensionar. Quando o simples fato de travar uma cama é uma responsabilidade do profissional que está prestando cuidado e que interfere drasticamente na vida do paciente, haja visto pelos casos citados. E esse evento esses 2 exemplos foram assim, o que a gente viu com maior gravidade, mas a queda acontece diariamente na instituição. Então é um dos motivos que a gente se deparou na situação. Vamos olhar para quedas por conta que está sendo constante e as pessoas ainda não têm esse olhar, né, do que está causando na qualidade de vida desse paciente pós-alta. Qualidade de vida do paciente e nas despesas, no desgaste para a instituição. Até mesmo o profissional que presenciou, que estava presente, né, no momento dessa queda, o estresse que ele fica, né, a sensação de culpa. Só que a investigação dos fatores que envolvem tudo isso, às vezes, fica a desejar. Resumindo, então, após a apresentação dos nossos casos, a opção pela tentativa de intervir nas quedas é porque a prevenção é possível, ou seja, não é difícil de identificar o paciente sob risco de queda. Aquele que está voltando de processo anestésico e cirúrgico, o idoso, a pouca consciência, aquele que ficou acamado por tempo muito longo, aquele que tem que se locomover ao longo do complexo hospitalar, todos esses pacientes estão sob risco. Portanto, tendo a observação em relação à possibilidade do risco, seria possível traçar estratégias para minimizar e tornar aquilo que hoje tem ocorrido com frequência uma exceção.